Olá pessoal, então vamos continuar aí nosso estudo no fluxo de caixa. Vimos toda aquela primeira parte, o que é que vai ser evidenciado no fluxo de caixa, as variações que vão ocorrer lá no disponível. Nós vamos ter essa variação no disponível, nós vamos pegar a entrada menos saída de recursos. E nós vimos que isso vai ser dividido em três atividades: operacional, de investimento e de financiamento. Então, como se tivéssemos três mini fluxos de caixa. O fluxo de caixa operacional, entrada menos saídas decorrente da atividade operacional, entrada menos saídas decorrente da atividade de investimento e entrada menos saídas decorrente da atividade de financiamento. Então vamos aqui na tela para a gente saber o que é uma atividade. Olha só, colocar um paralelo, o fluxo de investimento, certo? Para a gente saber aí as atividades. E o fluxo de financiamento. Investimento e financiamento, aí depois nós vamos ver o operacional, certo? Investimento e financiamento. Vamos, imaginar que a empresa esteja tomando dinheiro emprestado. Se ela está tomando dinheiro emprestado, raciocina comigo. Se ela está tomando dinheiro emprestado, ela está investindo ou está sendo financiada? Silvio, se ela está tomando dinheiro emprestado, ela está sendo financiada. Aquilo é um capital de terceiros que está financiando ela. Ah, certo. Então, olha só. Empréstimo obtido é fluxo, empréstimo obtido é fluxo de quê, Silvio? É fluxo de financiamento. Que faz o que com o fluxo de caixa? Ele aumenta o fluxo de caixa. Agora, quando você vai pagar o principal desse empréstimo obtido, também continua sendo um fluxo de financiamento. Só que quando você toma um empréstimo, aquilo aumenta o fluxo de caixa. Agora, quando você vai pagar esse empréstimo, isso reduz o fluxo de caixa. Então, pagamento do principal do empréstimo obtido. O empréstimo que foi obtido, isso é fluxo de financiamento que está fazendo o quê com o fluxo de caixa? Reduzindo. Beleza? Tranquilo aí. Ok, não é? Agora imagina se você empresta dinheiro. Se você empresta dinheiro, você está querendo o que daquilo ali? Ou a remuneração do capital, você está querendo juros. Então você está investindo. Então olha só, empréstimo concedido diferentemente, empréstimo concedido, isso é atividade de investimento, que faz o que com o fluxo de caixas? Quando você concede, você reduz o fluxo de caixa. Então, empréstimo concedido é um fluxo decorrente da atividade de investimento que reduz o fluxo de caixa. Beleza. Aí nós vamos ter, o recebimento desse principal desse empréstimo concedido. O recebimento do principal do empréstimo concedido. Isso vai ser fluxo de quê? De investimento. Só que agora, fazendo o quê com o fluxo de caixa? Aumentando o fluxo de caixa. Raciocina comigo em relação ao empréstimo. Se eu tomei dinheiro emprestado, ou paguei esse dinheiro, isso vai ser financiamento. Se eu estou emprestando dinheiro, ou estou recebendo esse principal que eu emprestei, isso vai ser fluxo de quê? De investimento. Você fez esse paralelo aí, já organizou na sua cabeça uma informação importante. Beleza. Agora vamos lá. Se você pega, olha só, se você adquire ações de uma Vale, você adquire ações de uma Braskem, adquire ações do Banco do Brasil, você está investindo ou está sendo financiado? Pessoal, se você adquiriu ações, adquiriu títulos patrimoniais de qualquer empresa, isso é o quê? Isso é um investimento, certo? Então presta atenção, aquisição, de ações. Eu estou colocando ações para sintetizar tudo, mas entenda de títulos patrimoniais. Você adquiriu títulos patrimoniais de outra empresa, de outras companhias, isso vai ser fluxo de quê? De investimento. Você está investindo, só que quando você adquire, isso faz o quê com o fluxo de caixa? Ele reduz o fluxo de caixa. Aquisição de ações de outras companhias, de títulos patrimoniais, você pode adquirir debêntures, ações, o que for, de outras empresas, isso é um investimento, que quando você adquire, reduz o fluxo de caixa. E quando você vende, venda, recebimento pela venda, venda de ações de outras companhias, E isso aqui vai ser também o que, Silvio? Vai ser investimento. Adquirir ações de outra empresa, investimento. Vendi aquelas ações que eu tinha adquirido de outras empresas. Isso também é atividade de quê? De investimento.
Só que quando eu adquiro ações de outras empresas, faz o que com o meu fluxo de caixa? Ele reduz. Eu vendi aquelas ações de outras empresas que eu tinha adquirido, isso faz o quê? Isso aumenta meu fluxo de caixa. Beleza? Tranquilo. Agora, vamos para o lado de cá, para o lado de financiamento. Certo? Ok, Silvio. Então, imagina você, agora, você pega e está vendendo ações de sua empresa. Quando você vende ações de sua empresa, vendendo ações de sua empresa, alguém adquiriu aquilo ali, alguém vai ser sócio da sua empresa. Você está sendo financiado com capital o quê? Próprio, com capital dos sócios. Então a venda, olha só, e aumenta o fluxo de caixa. Venda de ações próprias. Venda de ações próprias. Isso é atividade de quê? De financiamento. Você vendeu ações, certo? Vendeu ações, não só ações, vendeu títulos patrimoniais. Porque aqui você pode vender debêntures, você pode vender o que for. Se você vendeu títulos patrimoniais próprios, você está sendo o quê? Financiado. Certo? Você está sendo financiado. Então, venda de ações próprias, inclusive, você já sabe, tem um nome específico. Ações próprias você vendeu, isso é integralização de capital. Integralização de capital. Então significa que a integralização de capital, se ela for em dinheiro, isso vai ser fluxo de caixa decorrente da atividade de quê? De financiamento. Então, venda de ações próprias, né, que é chamada integralização de capital, isso é fluxo de financiamento. Então se liga, né? Se liga, mexeu com ações de outras companhias, comprou e vendeu, isso vai ser atividade de quê? De investimento. Comprou e vendeu ações próprias, isso vai ser atividade de quê, Silvio? De financiamento, né? Ah, se você só falou venda. Sim, e se você adquire? Ó, aquisição de ações próprias, Você está adquirindo as ações próprias, é uma operação inversa. Quando você vende ações, isso é financiamento. Quando você adquire essas ações próprias, isso também é financiamento. Só que quando você vende ações próprias, está gerando caixa. Quando você adquire essas ações, está consumindo caixa. Quando você vende ações próprias, nós chamamos ali integralização de capital. Quando você adquire essas ações próprias, também tem um nome específico. Ó, aquisição de quê? De ações em tesouraria. Certo? Aquisição de ações em tesouraria. Isso aqui é o quê? É fluxo de financiamento. Certo? Então se liga aí, vamos organizar até aqui. Então, empréstimo. Se você está tomando dinheiro emprestado ou pagando o principal desse dinheiro emprestado, se eu estou tomando, eu estou sendo o quê? Financiado, atividade de financiamento. Agora, se eu estou emprestando dinheiro, concedendo empréstimo, recebendo esse principal desse empréstimo concedido, eu estou investindo, certo? Ações. Se eu compro ações de outra empresa, qual é o meu objetivo? Investimento. Então você adquire ações de outra empresa, aquisição de ações ou títulos patrimoniais, adquirir uma colegada, uma controlada, o que for, debêntures, o que for, né, de outras empresas, isso aí é fluxo de quê? De investimento. Quando você adquire, consome caixa, e quando você vende isso aí. Quando você adquire, consome, e quando você vende, isso vai haver o quê? Geração de caixa para a empresa. Ações de outra empresa. Agora, quando são ações próprias? Quando você adquire ou vende ações próprias, pessoal, isso é fluxo de quê? De financiamento. Você vendeu ações próprias, né? Isso é integralização de capital, certo? Então isso vai ser um fluxo de financiamento que vai gerar caixa. Você adquire essas ações próprias, você está adquirindo suas próprias ações. Recebe um nome específico, aquisição de ações de tesouraria. Isso é atividade de quê? De financiamento. Beleza, né? Aí, pessoal, nós vamos ter aqui, né? Olha só, além de aquisição de imobilizado, aquisição de intangível, de imobilizado, de intangível, ali, tudo aquilo ali que está naquele quadrante que eu falei lá no ativo não circulante. Aquisição de imobilizado, aquisição de intangível, isso é atividade de investimento. Você está investindo, você comprou uma máquina, você comprou uma patente, isso é investimento. Aquisição de imobilizado, aquisição de intangível. Agora, a partir do momento que você vende, ó, venda de imobilizado, venda de intangível, isso é o que, Silvio? Isso é, né, atividade também de investimento. Só que agora, esse fluxo decorrente dessa atividade de investimento vai estar fazendo o que, Silvio? Vai estar aumentando o caixa da empresa, certo? Aí nós temos, normalmente, pessoal, é isso aí que vai, né,
cair porque ou integralização de capital, né, ou a parte de empréstimo que você pode ter, né? E aí a gente vai chamar atenção agora para o fluxo de caixa operacional para depois a gente concluir aqui investimento e financiamento. Olha só, o operacional, o fluxo de caixa operacional, vai ser tudo que é decorrente da atividade operacional da empresa, né? Comprou mercadorias, vendeu mercadorias, tudo isso aí. Então, fluxo operacional, nós vamos ter aqui, ó, fluxo principal, ó, recebimento decorrente de vendas, recebimento decorrente das vendas, né? Mas se foi a prazo também você pode receber o valor que já está lá na conta de quem? De clientes. Ó, pagamento, certo? Das compras. Ou pode estar lá, pagamento das compras, pode estar lá já como fornecedores. Certo? Nós podemos ter aqui, o que mais? Olha, pagamento de despesas operacionais, pagamento de aluguel, pagamento de seguro, pagamento de despesas operacionais. Certo? Botar aqui operacionais, ó, o que? Seguros, né? Salários, aluguel, tudo isso aqui vai estar nesse fluxo de caixa operacional, de compras, fornecedores, recebimento, por exemplo, de um sinistro que não foi decorrente de atividades, né, de investimento e financiamento, vai ficar aqui como operacional. O recebimento de royalties, recebimento de royalties, está aqui em operacional, certo? Aqui tem uma coisa interessante que nós vamos ter, que é as duplicatas descontadas. Se você, duplicatas descontadas, vai ser considerado aqui fluxo de caixa operacional, certo? Duplicatas descontadas é fluxo de caixa operacional. Beleza. Mas, Silvio, né, a duplicata descontada não seria como se você estivesse tomando um empréstimo? É mais ou menos isso, a essência daquilo ali, é como se fosse um empréstimo, né? Hoje, inclusive, é uma conta de passivo. Mas preste atenção, pessoal, né? No fluxo de caixa, para que você considere fluxo de caixa, tem que ter entrada e saída de recurso, né? Já lhe chamando a atenção aqui dessa duplicata descontada. E a duplicata descontada, para que você considerasse, né? Olha só, a duplicata descontada, você desconta a duplicata. Quando você desconta, você vai debitar banco, conta, movimento e credita lá, né? Parte, tudo, e duplicata descontada. Beleza, aqui, claro, tem parte de encargos, tem tudo aí. Beleza. Quando você faz isso aqui, se você pegasse e considerasse isso aqui como fluxo de financiamento, quando chegasse lá, quando fosse haver a quitação das duplicatas descontadas, você iria debitar, né? Ó, duplicatas descontadas e creditar clientes, por exemplo. Houve recebimento, credita-se clientes. Aí, pessoal, aqui na realidade não houve nenhuma movimentação de fluxo de caixa para a empresa. A única movimentação de fluxo de caixa para a empresa que houve foi aqui, no momento que houve desconto. Lá, não. Lá você só dá baixa na duplicata descontada. E se você fosse considerar isso aqui como um fluxo de financiamento, quando chegasse aqui nesse momento que houvesse a quitação, você iria ter que considerar que houve a quitação do financiamento, aqui houve geração de caixa decorrente de financiamento. Aqui houve consumo decorrente da atividade de financiamento, que eu ia matar o financiamento. E aqui houve o recebimento de clientes efetivamente. Então eu ia considerar um fluxo aqui decorrente da atividade operacional. E não ia alterar nada no fluxo de caixa, porque ia considerar de mesmo valor um fluxo de financiamento, para matar o financiamento que você tinha tomado. E como houve agora o recebimento, né, lá da baixa nos clientes, você consideraria como operacional. Né? Isso aqui até poderia ser feito, né? Poderia ser feito desse jeito. Só que o que é que acontece? De acordo com as normas internacionais, não se admite essa coisa do fluxo virtual. Isso aqui seria um fluxo virtual. Fluxo virtual como, Silvio? Eu iria tratar um fluxo como financiamento, pagando financiamento, uma geração operacional, que não houve nem entrada nem saída de caixa. Então seria um fluxo virtual. E esse fluxo virtual, ele não é admitido no fluxo de caixa. Então, por isso, o desconto de duplicata não vai ser atividade de financiamento. O desconto de duplicata vai ser atividade o quê?
operacional, certo? O desconto de duplicata vai ser atividade operacional. Perfeito? Tranquilo, então já está aqui. Bota isso aí na tua cabeça. Qualquer banca vai dar esse tratamento. Desconto de duplicata, fluxo de caixa decorrente da atividade operacional. Perfeito, né? Perfeito. Aí, pessoal, nós vamos ter alguns fluxos de caixa, né? O fluxo de caixa, por exemplo, né? Olha só, juros. Aqui nós vamos ter, ó, juros pagos, ó, operacional, pode entrar juros recebidos, e nós vamos ter aqui dividendos recebidos. Esses três fluxos de caixa, né? Existe uma divergência muito grande lá do IASB, né, com o FASB, que é um órgão que seguia a coisa norte-americana e outros padrões internacionais. Então, uns tratavam isso aqui como atividade operacional, outros como atividade de investimento e financiamento, dependendo da situação, se foi pago ou foi recebido. Aí veio o pronunciamento. O que é que o pronunciamento fala em relação a isso aí? Olha só, se for, né, instituição financeira, isso aqui, juros pagos, juros recebidos, dividendos recebidos, vão ser tratados como fluxo de caixa o quê? Operacional. Então, para a instituição financeira, claro, juro pago, juro recebido vai ser o quê? Operacional. Agora, para as outras empresas, esses juros pagos, juros recebidos e dividendos recebidos, admite-se outra classificação. Pode ser operacional, mas também poderia ser os juros pagos. Eles poderiam ser atividade de quê, Silvio? Pagos, poderiam ser atividade de financiamento. Os juros recebidos poderiam ser atividade o quê? De investimento. E os dividendos recebidos poderiam ser atividade de quê, Silvio? De investimento. Certo? Então se liga aí, ó, juros pagos, né, financiamento, né, juros recebidos, investimentos, e dividendos recebidos, investimentos, eles poderiam ser classificados aqui, ó. Ó, poderia se admitir essa classificação, mas fala que o financiamento aqui, a gente poderia ter, juros pagos, certo? Juros pagos. Investimento aqui nós poderíamos ter juros, receita financeira, juros recebidos, certo? Juros recebidos e o quê? E dividendos recebidos. Mas para a instituição financeira, a gente já viu que para a instituição financeira isso aqui vai ser desse jeito. Juros pagos, juros recebidos e dividendos recebidos como fluxo operacional. Para as outras que admite essa classificação, tanto como operacional, podendo ser financiamento e investimento lá, os juros recebidos e dividendos recebidos. Mas o pronunciamento encoraja fortemente as empresas a tratarem juros pagos, juros recebidos e dividendos recebidos como fluxo de quê? De investimento. Beleza. Aqui tem uma coisa, né, que é os dividendos pagos. Que a gente vai tudo assim, toma um empréstimo para dizer, beleza. Os dividendos não. Se você recebe dividendos, o normal é que aquilo ali seja o quê? Operacional, admitindo-se a classificação de investimento. Agora, dividendos pagos, pagamento de dividendos, pagamento, isso aqui eu disse que é o quê? Excepcionalmente admite-se essa classificação aí. Agora, pagamento de dividendos. Pagamento de dividendos, pessoal, eles podem ter duas classificações também, o pagamento de dividendos, certo? Pagamento de dividendos, ele pode ser financiamento ou ele pode ser operacional. Mas, diferentemente do recebimento de dividendos, que o pronunciamento encoraja fortemente a dar tratamento a ele operacional e excepcionalmente como investimento, o pagamento de dividendos, o pronunciamento encoraja, dá tratamento a ele de quê? De financiamento, certo? Mas admite essa outra classificação, certo? Admite a classificação de quê? De operacional. Admite excepcionalmente, esse pagamento de dividendos como operacional, certo? Mas o pronunciamento encoraja fortemente, ele dá tratamento de pagamento de dividendos o quê? De financiamento, certo? Então vamos organizar esse negócio aí na sua cabeça, certo? Então, nós tínhamos empréstimo. Tomei empréstimo. Estou tomando empréstimo, atividade de financiamento. Tomei, eu paguei lá o principal, atividade de financiamento. Se eu estou emprestando dinheiro, investimento. Se eu estou emprestando dinheiro ou eu recebi aquele dinheiro emprestado. Comprei ações de outra empresa.
é investimento. Tanto quando eu comprei, vem ações de outra empresa, quando eu vou vender ações de outra empresa. Atividade de quê? De investimento. Comprei ações da minha empresa ou vendi ações da minha empresa. Atividade de financiamento. Tanto quando eu compro, quando eu vendo ações da minha empresa, isso é atividade de quê? De financiamento. Beleza? Agora, aquisição de imobilizado, aquisição de intangível. Investimento. Venda de imobilizado, venda de intangível. Investimento. Agora você tem que tomar cuidado com aqueles que admitem dupla classificação. Então, os juros pagos, juros recebidos e dividendos recebidos, para a instituição financeira isso vai ser operacional. Para as outras empresas, admite-se o quê? Outra classificação. Né? Apesar que o pronunciamento encoraja fortemente a tratar esses juros pagos recebidos, dividendos recebidos como operacional. Mas qual é a outra classificação que é admitida? Os juros recebidos e dividendos recebidos como atividade de investimento e os juros pagos como atividade de financiamento. Em relação aos dividendos, pagamento de dividendos, o normal é que ele seja tratado como o quê? Como atividade de financiamento, certo? Pagamento de dividendos como atividade de financiamento. Mas é admitida outra classificação. Qual é a admitida classificação? Ora, operacional, certo? Pagamento de dividendos, excepcionalmente, ele pode ser tratado como operacional, certo? Agora, olha só, como um pronunciamento encoraja fortemente recebimento de quê? De juros, pagamento de juros, recebimento de dividendos como operacional e pagamento de dividendos como financiamento, se a empresa der outro tratamento a isso aí, ela tem que pegar e divulgar em notas explicativas, certo? Deverá ser divulgado em notas explicativas qualquer outro tratamento dado diferente disso aí, beleza? Então temos aí, né? Se ligar aí nesse negócio, porque isso, pessoal, isso cai demais, né? Ele vai te dar um fato e para você saber se aquilo é fluxo de investimento, fluxo de financiamento, fluxo operacional, o que que seja, certo? Agora a gente está falando aqui toda hora, né? Juros recebidos, juros pagos. Quando eu coloco ali juros recebidos e juros pagos, entenda, né? Entenda isso aqui como receita financeira, despesa financeira. Por quê, pessoal? Porque existe o chamado juros pagos, juros recebidos, receita e despesa financeira. Agora existe o juros sobre o capital próprio, certo? Esse juros sobre o capital próprio é uma maneira de você remunerar os investidores. É como se fosse dividendos. Então aqui, toda vez que você olhar e ver juros sobre o capital próprio, entenda a mesma coisa de dividendos, certo? Vai entender a mesma coisa de dividendos. Como assim, Silvio? Dividendos recebidos, assim como juros sobre o capital próprio recebido, ó. Dividendos recebidos ou o quê? Juros sobre o capital próprio recebido, certo? Quando você vir juros sobre o capital próprio aqui no fluxo de caixa, analise como dividendos, certo? Juros sobre o capital próprio não quer dizer que aqueles juros que você pagou e recebeu, que a regra que seja o quê? Operacional, financeiro, ó, juros e pagos ou recebidos. Aqui é juros sobre capital próprio. Quando eu olhar juros sobre capital próprio, eu tenho que ler o quê? Dividendos. E qual é a lógica de dividendos? Silvio, se dividendos forem pagamento de dividendos, é financiamento. Então tá aqui, ó, pagamento de dividendos. O normal é que isso aqui seja o quê? Financiamento. Então pode ser tanto pagamento de dividendos como pagamento de quê? De juros sobre o capital próprio. Vai ser financiamento. Mas é admitida outra classificação. É admitida a classificação excepcionalmente de quê? De tratar isso aqui como operacional. Certo? Pagamento de dividendos, o pagamento de juros sobre o capital próprio é financiamento. Recebimento de dividendos, dividendos recebidos, né? Isso vai ser o quê, Silvio? Vai ser a regra que isso aqui seja operacional. Recebimento de dividendos e recebimento de juros sobre o capital próprio. Agora, excepcionalmente, admite a classificação desse recebimento de dividendos como o quê? Como investimento. Recebimento de dividendos e recebimento de juros sobre o capital próprio. Certo? Então, importantíssimo isso aí, né? Então, nós temos aí o operacional, decorrente aí, o operacional pelo método direto. Você vai pegar os recebimentos e pagamentos efetivos. Recebimento de vendas, clientes, recebimento de compras, fornecedores, pagamento de despesas operacionais, seguros, salários, aluguel, recebimento de royalties, duplicatas descontadas, tá tudo aí aumentando, ó, o fluxo de caixa, tá gerando caixa. E chamei atenção para esses aqui, ó, juros pagos, juros recebidos e dividendos recebidos, que para a instituição financeira vai ser dado o tratamento de quê? Para a instituição financeira vai ser dado o tratamento de operacional. Para as outras empresas, admite outro tratamento. Pode ser operacional, e no caso de juros pagos, financiamento, juros recebidos, investimento, e dividendos recebidos, investimento. Chamei atenção que os dividendos, pagamento e recebimento de dividendos não é a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa, Então, o pagamento de dividendos, o normal que ele seja financiamento. E o recebimento de dividendos, o normal é que ele seja o quê? Operacional.
Ô Silvio, qual é mais ou menos a lógica desse negócio de pagamento de dividendos e recebimento de dividendos? Presta atenção. Lá na DRE, né, olha só, lá na DRE, se você recebe dividendos, normalmente o operacional, a regra é que o operacional esteja lá na DRE. Então, se você recebe dividendos, vai estar aqui, ó, receita, ó, de dividendos, receita de dividendos lá na DRE. Então, normal é que isso aqui seja operacional, o recebimento de dividendos. E já o pagamento de dividendos, pessoal, não está na DRE. Dividendos não é despesa, vai estar lá na DLPA, ó, vai ser distribuição do lucro. Vai ser uma das distribuições do lucro, vai ser para quem? Para dividendos. Então, ele não estando lá na DRE, né, ele não vai ter impacto lá na parte operacional da DRE. Então, a gente vai dar esse tratamento a ele de quê? De, né, financiamento, certo? E a remuneração lá dos sócios, acionistas, né? Normal isso aí ser tratado como, né, financiamento. Então se liga isso aí, é importantíssimo. Pagamento de dividendos, qual é o que o pronunciamento encoraja? Tratar como financiamento. E o recebimento de dividendos é tratar como operacional. É admitida até aquela outra classificação, mas isso deve ser divulgado em quê? Em notas explicativas. Agora a grande coisa, né, pessoal, é a gente saber lidar com esse negócio a tal ponto, né, de você já olhar e entender. Por exemplo, né, vamos mostrar aqui. Se você pegou, né, e teve lá normalmente um empréstimo, né, a gente vai olhar, ó, um empréstimo. Se eu tenho um empréstimo em X1 e X2, ele foi de 150 mil, não tenho nem mais outra informação, mas ele foi de 150 mil para 100 mil, o que é que acontece? Olhando assim a olho nu, houve pagamento de 150 mil de empréstimo. Houve pagamento de 150 mil de empréstimo. Beleza. Né? Com os dividendos, você tem que tomar cuidado. Ele vai estar lá no passivo. Ó, dividendos a pagar. E isso é fluxo de quê, Silvio? Isso é fluxo de financiamento. Certo? E lá, dividendos a pagar, você pode ter no ano X1 50 mil. Certo? E você foi para zero. Vai significar o que isso aqui, Silvio? Que houve pagamento de dividendos. Houve pagamento de dividendos no valor de 50 mil. Certo? Houve pagamento de dividendos no valor de 50 mil. Perfeito. Mas você pode ter lá também, lá no balanço patrimonial, diferentemente. Você pode ter, assim, dividendos a pagar, e esses dividendos a pagar, eles terem ido do saldo de 0 para o saldo de 30 mil. Certo? Você olhar assim e dizer, pô, houve recebimento de dividendos? Não, pessoal. Isso aqui para o fluxo de caixa, isso aqui não vai ser nada para o fluxo de caixa, certo? Por que não vai ser nada, Silvio? Isso aqui para o fluxo de caixa não vai ser nada, porque isso aqui foi simplesmente, ó, um provisionamento de dividendos. Debitou lucros acumulados e creditou dividendos a pagar. Isso aqui não houve nada em relação ao fluxo de caixa. Isso para o fluxo de caixa não é absolutamente nada. Isso foram apenas o quê? Provisionamentos dos dividendos. Beleza, pessoal? Então já, né, já deu para entender aí a lógica, né, do fluxo de caixa, né? Nós vamos pegar, vai evidenciar essa variação que vai ocorrer no disponível e nós vamos pegar segmentados por fluxo de atividade. Entrada menos saída decorrente operacional, investimento e financiamento. Eu já sei investimento e financiamento, o operacional Silvio já me explicou, né? Silvio já me explicou que vai ser pelo método, tanto pode ser pelo método direto quanto pelo método indireto. Silvio, mas pode fazer assim, arbitrariamente, por qualquer um dos métodos, método direto ou método indireto? Se liga, você pode fazer por qualquer um. Agora, olha só, se a empresa pegar e apresentar o fluxo de caixa pelo método direto, ela vai ter que evidenciar a conciliação do lucro, certo? Vai pegar, vai ter que fazer aquele lucro ajustado lá. Certo? Pode, a critério da empresa, elaborar pelo método direto quanto pelo método indireto. As empresas que forem elaborar pelo método direto, elas estão obrigadas a apresentar a conciliação do lucro, o lucro ajustado. Certo? Fica a critério da empresa, pode fazer de uma forma ou de outra. Conforme nós falamos, o fluxo de investimento e o fluxo de, né, financiamento não vai ter alteração nenhuma. Isso não vai mudar em relação a nada, o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento. Beleza, pessoal? Então, né, agora, olha só, quando a gente fala que pelo método direto, né, você vai pegar efetivamente os pagamentos e os recebimentos. Beleza, né? Você vai pegar, assim, os pagamentos e recebimentos. Mas muitas vezes ele não pode não te dar diretamente. Ele pode não te dar diretamente. Se eu souber lá, eu vou pegar e colocar lá recebimento de clientes, pagamento de fornecedores e pagamentos. Mas é comum ele não fornecer essa informação direta. E aí você ter que pegar,
né, com base num balanço patrimonial e em uma DRE, você pegar e calcular para ver qual foi o recebimento e o pagamento decorrente da atividade operacional, certo? Então, no fluxo de caixa, nós vamos pegar as despesas, as receitas lá na DRE e comparar com o balanço patrimonial para ver se houve efetivamente pagamento ou recebimento, certo? Aí, muitas vezes ele não te dá de graça isso aí não. E isso a gente já vai ver aí no próximo bloco, ok? Tomar uma aguinha e a gente volta já já.